meus amigos e meus irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como pode o homem estar na presença de Deus? Como pode o homem salvar-se? Como pode o homem, no final da sua vida biológica, ter a certeza que estará nas regiões celestiais? Reconhecendo a obra redentora que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Mas não é pelos méritos humanos, não é pelo conhecimento do homem, não é pela sua retidão moral e espiritual, não. É primeiramente por obra redentora, por obra superlativa, por obra soberana que Jesus Cristo faz em nós, nos livrando de nossa natureza pecaminosa. E quando nós reconhecemos essa obra, que nós vamos falar um pouquinho dela aqui, quando nós olhamos para essa obra redentora, reconhecemos que somos salvos não pelos nossos méritos, mas pelos merecimentos de um Salvador. Portanto, nós somos salvos não pelas nossas obras, mas somos salvos pela obra redentora de Jesus, e nós incorporamos essa verdade bíblica, no nosso entendimento, no nosso espírito e na nossa vida, e confessamos que Jesus é o nosso Salvador, é o autor e consumador de nossa salvação, nós somos homens ou mulheres cristãos. Naturalmente, obras, méritos, disciplina moral, disciplina espiritual, tudo isso é recomendado por Jesus e pelos apóstolos para o aprimoramento na fé cristã, para o, refinamento de nossas atitudes morais e espirituais e das nossas decisões na condição cristã. Mas para conseguirmos a condição cristã, nós precisamos da intervenção soberana de Jesus em nossas vidas. É o que ele fez no Calvário, carregando sobre si as nossas enfermidades. E isso não é um ponto de vista teológico, isso é o que consta nas Escrituras Sagradas, nas palavras de Jesus e na palavra dos apóstolos. Nós temos aqui, para nós começarmos, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 12, João e Pedro, com autoridade, com destemor, eles pregam perante o Sinédrio, devido à cura de um homem que eles tinham feito em nome de Jesus. Diz o versículo 12, e não há salvação em nenhum outro, ou seja, além do nome de Jesus, não há ninguém mais que possa salvar, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então João e Pedro, homens humildes, porém capacitados pelo Espírito Santo, convivas de Jesus, capacitados por Jesus, homens que estiveram com Jesus durante os 3 anos e meio que Jesus esteve entre nós, eles aprenderam a verdade. Só existe salvação, só existe o galgar as regiões celestiais pela intervenção de um soberano, pela intervenção de um mediador. Não é por obras e méritos, repito, obras e méritos que muita gente coloca acima da obra de Jesus. Isso é heresia e é blasfêmia. As obras humanas são para aprimoramento do homem cristão, mas o homem só atinge a condição cristã quando Jesus assim deseja, quando Jesus assim identifica esse homem ou essa mulher como verdadeiro cristão. E o verdadeiro cristão dá os seus primeiros passos olhando para a obra redentora de Jesus, compreendendo essa grande manifestação de amor e também de sacrifício perfeito em nosso favor, e também incorporando
no seu entendimento com sinceridade, com absoluta sinceridade, porque Jesus conhece o coração do homem. Calado ou falando, o homem não consegue enganar nem ao Espírito Santo, nem a Jesus, porque Jesus conhece a disposição do coração do homem. Então só há salvação na obra redentora de Jesus, sendo que as qualidades humanas, os méritos humanos, a disciplina humana, mesmo que muita gente não queira aceitar isso, são para o aprimoramento do homem e da mulher cristão. Nós temos também, no caso referente a isso, dando endosso ao que nós dissemos, temos na primeira epístola de Pedro, 1 Pedro, no capítulo 2. Capítulo 2, a partir do versículo 21. Vamos ler o 21 e o 24. O que diz Pedro sobre Jesus? Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em nosso lugar. Cristo sofreu em nosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, sobre a cruz, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Então, o apóstolo Pedro aqui, em sua primeira epístola, no capítulo 2, nos versículos 21 e versículo 24, ele é mais específico ainda. Jesus carregou sobre si os nossos pecados. Só ele tinha poder para isso, devido ao sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, que é um sacerdócio superior, um sacerdócio perfeito que foi concedido por Deus Pai a Jesus quando ele estava encarnado, quando ele estava na condição de Messias, na condição daquele que nos traria a obra salvadora. Por mais que sejam meritosos os homens ou as mulheres, eles podem adicionar galardão à sua condição cristã, não formar a sua condição cristã. Nós temos outras passagens, agora é bom nós citarmos palavras do próprio Jesus. Vamos citar no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 28. Palavras de Jesus. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida, entregar a sua vida em resgate de muitos. Em resgate de muitos. Então, Jesus afirma isso, e isso se repete no Evangelho de Marcos. Isso é no Evangelho de Marcos, no capítulo 10. Versículo 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida, entregar a sua vida, conceder a sua vida. O verbo no original grego é didome. Didome só tem o significado de conceder, entregar em favor de alguém. A sua vida em resgate de muitos. A obra redentora é para todos, mas aqui diz muitos, porque muitos aceitam a sua obra redentora, porém muitos continuam a não entendê-la, continuam a, no caso, rejeitá-la. No Evangelho de João, no capítulo 10 do Evangelho de João,
nos versículos 17 e 18, Jesus afirma uma coisa muito clara, contundente e decisiva. Algumas pessoas de má fé, de má consciência, passam por cima desse texto e ainda dizem que ele não está escrito de maneira correta ou ele é interpretado de maneira correta. Mas nós cristãos sabemos do que Jesus está falando, da sua morte voluntária. O que diz no Evangelho de João, Jesus, no capítulo 10, versículo 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida, eu entrego a minha vida para depois a reassumir. Eu dou a minha vida para depois a reassumir. Morte e ressurreição. Morte voluntária e ressurreição. Morte em resgate de muitos e ressurreição pelo poder do Espírito Santo. Ninguém a tira de mim. Jesus está dizendo, ninguém tira a minha vida de mim. Portanto, se ele foi crucificado, foi com a sua permissão. Ninguém a tira de mim, pelo contrário. Eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato eu recebi de meu Pai. Jesus estava ainda na condição humana, mas estava prestes a ser preso, maltratado, morto na cruz, mas seria ressurreto, e nessa ressurreição os nossos pecados seriam definitivamente anulados. A nossa natureza pecaminosa é anulada. Isso significa que todo homem ou mulher, por mais pecador que seja, e que queira transformar a sua vida, andar em novidade de vida, e busca a salvação em nosso Senhor Jesus Cristo, não vai buscar nos seus ensinamentos, não vai buscar na sua disciplina moral e espiritual. Vai começar antes buscando o que Jesus exerceu, o que Jesus fez como soberano de nossas almas, porque ele, Jesus, é o Senhor e soberano de nossas almas. É ele que dá destino às nossas almas. É ele que dá julgamento, como está em João 5, 22. Deus Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo julgamento. Então, quem quiser ser cristão tem que olhar para essa obra redentora, ouvir as palavras de Jesus, entender que ele deu a sua vida em sacrifício perfeito, voluntário, vicário, em nosso favor. E como nós já dissemos aqui, quando lemos Pedro e quando lemos o que Jesus disse no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Mateus. Nós temos também no Evangelho de Mateus outra afirmativa de Jesus no capítulo 26, em que ele diz, quando estava sendo preso, eu vou ser preso porque eu quero, eu vou ser maltratado e eu vou deixar que isso aconteça, por amor de vós. Porque eu tenho à minha disposição 12 legiões de anjos. 12 legiões de anjos, no caso, neutralizam qualquer poder de qualquer exército, de qualquer guarda. Jesus afirma, eu vou ser preso porque eu vou permitir que isso aconteça. E no Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 52, ele vai dizer, então Jesus lhe disse, embainhe a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso não pensas que não posso rogar a meu Pai,
e ele me mandaria neste momento mais do que 12 legiões de anjos? Que momento é esse? Momento da sua prisão. Momento em que ele estava sendo preso e sabia que ia ser martirizado, mas não convocou essas 12 legiões de anjos. Por que ele não convocou as 12 legiões de anjos? Porque ele estava blefando. O Filho de Deus é capaz de blefar, mentir. Ou esses 12 legiões de anjos não existiam? É porque ele disse: eu vou ser preso, mas porque eu quero. Essa é a grande lição para os dias de hoje também, mais uma, para mostrar que nós somos salvos pelos merecimentos de um Salvador, pelo amor voluntário de um Redentor. Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo assim deve suceder? As Escrituras dizem, e nós temos essa passagem no profeta Isaías, que assim deve suceder. O quê? Ele ser preso, rejeitado, maltratado, crucificado, morto e ressurreto ao terceiro dia, para que se cumpram as Escrituras. Então, Mateus 26, do 52 ao 54, também é outra passagem bastante clara, e nós vemos aqui que a salvação do homem não é por méritos morais e espirituais. Por favor, isso não é cristianismo, isso é humanismo, isso nada tem a ver com Jesus, isso nada tem a ver com as Escrituras Sagradas. Com toda a liberdade de expressão, as pessoas também têm toda a liberdade de ensinar mentiras. E é uma mentira quando as pessoas dizem que o homem ou a mulher são resgatados para as regiões celestiais e ganham uma identidade cristã pelas suas obras. Nós só somos cristãos por essa obra redentora que Jesus efetuou na cruz. E somente por uma questão de tempo eu vou parar por aqui, porque há muitas outras passagens mais que poderiam ser comprobatórias disso que eu estou afirmando. Jesus, então, é o nosso Redentor, é o nosso Remidor, é o nosso Resgatador. Não há nenhuma possibilidade do homem salvar-se a si mesmo por penitências, por cilícios, por jejuns, por autoflagelação, por orações, nem por retidão moral e espiritual, mas pela obra redentora de Jesus. Repito, méritos morais e espirituais é obrigação de cada homem, cristão ou não, e no caso do homem e da mulher cristão, para o seu galardão, para o seu aperfeiçoamento na condição cristã. Mas a condição cristã é dada por Jesus. Ato soberano, que nenhum sacerdote tem, nenhum homem ou mulher tem, nenhum guru, nenhum filósofo, nenhuma doutrina tem. Somente Jesus como Senhor e soberano. Saiba disso, irmão, e viva nessa verdade, e fuja das seitas e doutrinas que andam ensinando o humanismo, no caso travestido de novo cristianismo. Isso é a maior falácia que tem lesado o direito de muitas pessoas à verdade. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.